Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. O vídeo de hoje ele é meio que um estudo comparativo, cara. A gente vai dar uma faladinha sobre a esfinge. Tem esfinge grega, tem esfinge egípcia e qual é a diferença entre as duas, de acordo com as imagens que a gente vai ver dentro de dois Assassin's Creed diferentes. O Odyssey, que é na Grécia, e o Origins, que é no Egito. Pra gente ir molhando o bico, eu vou colocar duas fotos, ou melhor, uma pintura e uma foto interessantíssimas. Aqui na parte de cima é um quadro do Jean-Léon Gérôme, um pintor romântico do século XIX, que é Bonaparte diante da Esfinge. E na parte aqui de baixo, uma fotografia do nosso querido Dom Pedro II, cara, uma das figuras mais interessantes da história do Brasil. Tá aí o DP2 visitando a Esfinge, beleza? Então, simbora para a nossa aula de estudo comparado. Aperta o seu cinto, se segura na cadeira e partiu a aula de história, galera. Falou! Então, galera, estamos aqui no AC Origins. Pausa para ver o gatinho. Opa! Aí. Só uma pausa interessante aí sobre gatos no Egito. Eles vão acabar sendo animais sagrados por causa dos granários, por causa daquelas torres para armazenamento de grãos. Mas, enfim, estou diante aqui das três pirâmides, Khafre, Kéops e Mykerinos. E vamos dar uma olhada aqui na Grande Esfinge de Gizé. É uma construção bastante razoável, cara, é grande pra caramba. Ela tem 73 de comprimento, da cauda aqui atrás até as patas aqui na frente. Deixa eu chegar aqui pra gente ver. Eu também, Bayek, talvez menor. Mas enfim, 73 de comprimento e 21 de altura, ou 21 de altura, construída em 2500 a.C. Tem uma treta aí sobre o crédito da construção. Alguns historiadores dizem que foi o Khafre, outros dizem que foi o Kéops, mas de toda forma tá aí. No período do jogo, a gente consegue ver que ela já sofreu um bocadinho, especialmente quando a gente olha essa lateral aqui, a gente vê o acabamento original na parte mais embaixo. E aqui em cima ela já está bem mais sofrida aqui, ó, aqui dá pra ver legal. Porque se no jogo, galera, o Júlio César tá vivo, isso faz com que a data máxima seja 44 a.C. Acho que tá vindo uma tempestade de areia ali, de leve. Bom, 44 a.C., então ela já é um prédio, já é uma velha senhora aí com mais de 2.500 anos, mais ou menos, aí de idade. Em relação às cores, tem umas coisas bem legais pra gente se debruçar sobre, né? Esse tom avermelhado no rosto tá historicamente correto. Tem um cara chamado Mark Lerner que deu uma entrevista para a revista do Smithsonian, na qual ele fala da cobertura com tinta, tal. Então tem esse vermelhão aí e esse azul e amarelo aí com essa cor meio exuberante aí, com cara de uniforme dos X-Men dos anos 90, também está historicamente correto. Os caras acharam vestígios dessas três cores aí no rosto da Esfinge e a configuração provavelmente era essa mesma que a gente está vendo aqui no jogo. Alguns outros dados interessantes. Essa Esfinge egípcia, ao contrário da Esfinge grega, ela não tem asas, né? Porque a Esfinge grega tem. A grega também tem o rabo de cobra, essa aqui não. E um lance interessante sobre o nariz. Alguns historiadores dizem que o nariz foi alvejado pelos canhões de Napoleão quando ele esteve no Egito, no início do século XIX. Outros dizem que o nariz deixou de existir por causa da iconoclastia islâmica, né? Que alguns califas teriam autorizado que esse monumento fosse desfeito ou fosse atacado e tudo mais. Só que pesquisas arqueológicas mostram o seguinte: o nariz provavelmente foi removido
em algum momento entre o século III e o século X a.C. A gente tem praticamente certeza disso porque a gente consegue confirmar as marcas de ferramentas na parte de cima do nariz e na parte de baixo também. Esse cavanhaque, essa barba ritual dos faraós, no jogo aqui eles colocam como ela estando aqui, mas a gente também tem dúvidas históricas, porque se ela tivesse, na hora que ela caiu, ela teria levado uma parte do queixo. Só que depois eu coloco a foto de perfil aí para vocês verem, mas quando a gente olha para a esfinge, o formato do queixo ainda está bastante legal, da boca também, então isso leva a gente a pensar que não rolou, enfim, que essa barba não estava aqui. Eu vou ficando por aqui com esse papo de esfinge egípcia, porque a gente tem que agora falar de esfinges gregas. Então, simbora pro corte, a gente troca inclusive de jogo. Até já já. Bom, galera, vamos dando uma olhada aí no Assassin's Creed Odyssey. Então, voltamos para a Grécia com a Cassandra e estamos aí descobrindo a esfinge. Tal como o mito original da esfinge, ela guarda templos, suas entradas ou alguns artefatos maravilhosos. Eu gosto muito dessa versão da esfinge do AC Odyssey, porque ela tem uma forma muito mais de pássaro. A gente vê aí pelas patas, pela quantidade de penas, pelas asas também, na versão grega, e tem um rabo de cobra. Então, achei muito bacana esse distanciamento que os caras fizeram da figura do leão, né, e essa mudança para a versão em pássaro. Algumas coisas legais aí sobre a etimologia. Eu esqueci de falar do Egito, mas a etimologia egípcia dessa palavra tem a ver com Shesep Ankh, que é a imagem viva. Na versão grega, o esfinx vem do verbo que tem a ver com estrangulamento, com apertamento, porque os leões, quando buscam suas presas, né, eles apertam, a mordida geralmente vai no pescoço. Mas tem uma historiadora que é a Susan Weisbauer, que, se eu não me engano, trabalha um pouco com linguística e sociedades antigas também, e ela fala que não, que o Sphinx grego é mais uma corruptela do Shesep Ankh original, quando a história ou quando a palavra vai passando de uma região para outra. Vou aproveitar enquanto vai rolando aí os enigmas e tudo mais, a versão que o jogo coloca um pouco pro mito da esfinge, e vou ler para vocês um trechinho sobre a esfinge no Thomas Bulfinch, no livro de ouro da mitologia, que é também o livro que me fez largar o curso de Ciências da Computação e fazer o curso de História. Depois eu conto isso aí um dia. Vamos lá, ele fala assim, ó. Laio, o rei de Tebas, foi advertido por um oráculo de que haveria perigo para sua vida e seu trono se crescesse seu filho recém-nascido. Ele, então, entregou a criança a um pastor com ordem de que fosse morta. O pastor, porém, levado pela piedade e, ao mesmo tempo, não se atrevendo a desobedecer inteiramente a ordem recebida, amarrou a criança pelos pés e deixou-a pendendo do ramo de uma árvore. O menino foi encontrado por um camponês que o levou aos seus patrões. O casal adotou a criança, que recebeu o nome de Édipo, ou Pés Distendidos. Muitos anos depois, quando Laio se dirigia para Delfos, acompanhado apenas de um servo, encontrou-se numa estrada muito estreita com um jovem que também dirigia um carro. Como este se recusasse a obedecer a ordem de afastar-se do caminho, o servo matou um dos seus cavalos, e o estranho, furioso, matou Laio e seu servo. O jovem era Édipo, que desse modo se tornou assassino involuntário do seu próprio pai. Pouco depois desse fato, a cidade de Tebas viu-se afligida por um monstro que assolava as estradas e era chamado de esfinge. Tinha a parte inferior do corpo de leão e a parte superior de uma mulher, e agachada no alto de um rochedo, detinha todos os viajantes que passavam pelo caminho, propondo-lhes um enigma, com a condição de que passariam sãos e salvos aqueles que o decifrassem, mas seriam mortos os que não conseguissem encontrar a solução. Ninguém conseguira decifrar o enigma, e todos haviam sido mortos. Édipo, sem se deixar intimidar pelas assustadoras narrativas, aceitou ousadamente o desafio. Qual é o animal que de manhã anda com 4 pés, à tarde com 2 e à noite com 3? Perguntou a esfinge. É o homem que engatinha na infância, anda ereto na juventude e, com a ajuda de um bastão na velhice, anda com três pernas, respondeu Édipo. A esfinge ficou tão humilhada ao ver resolvido o enigma que se atirou do alto do rochedo e morreu. A gratidão do povo pela sua libertação foi tão grande que fez de Édipo seu rei, dando-lhe a rainha Jocasta, esposa de Laio, em casamento.
Não conhecendo seus progenitores, Édipo já se tornara assassino do próprio pai. Casando-se com a rainha, tornou-se marido da própria mãe. Esses horrores ficaram desconhecidos, até que Tebas foi assolada pela peste e várias outras pragas, e sendo consultado o oráculo, revelou-se o duplo crime de Édipo. Jocasta pôs fim à própria vida, e Édipo, tendo enlouquecido e para salvar a cidade, furou os olhos e fugiu de Tebas, temido e abandonado por todos, exceto pelas filhas, que fielmente o seguiram, até que depois de dolorosa peregrinação, ele se libertou, de sua desgraçada vida. Bom, tá aí uma das versões possíveis para o mito da Esfinge, e convém a gente lembrar nessa figura do Édipo, da Jocasta, do Laio. Já falei um pouquinho da Medusa e de como cortar a cabeça da Medusa tem a ver com castração, então estou falando evidentemente do Sigmund Freud. Estou sentindo o cheiro, já que a gente tem Édipo, tem Medusa e tem N outras coisas aí, estou sentindo um cheirinho de um vídeo sobre psicanálise ou sobre o Freud, enfim, alguma coisa chegando aí, talvez com um convidado especial. Vamos ver como é que isso aí vai rolar. O importante é a gente pensar, não sei se eu já toquei nesse ponto, mas que na hora que o Édipo derrota a Esfinge, ou que qualquer outro herói, enfim, derrota a Medusa ou o Minotauro e por aí vai, a gente está falando das últimas criaturas quitônicas de um passado muito antigo, deixando a cena religiosa ou mitológica e sendo substituídas progressivamente pelas divindades do Olimpo, ou seja, pelas divindades da polis. A razão vencendo o mito, a filosofia nascendo e os gregos se enxergando como os filhos dos deuses, ou seja, como aquelas formas humanas que são as mais perfeitas dentro da natureza e que são representadas pelas divindades olímpicas, beleza? Simbora pro fecho, porque a gente tem que dar uma passadinha pelo David Leeming, o cara do Olimpo a Camelot, que eu falei no vídeo sobre a Medusa. Vamos lá. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí das duas esfinges. Esse eu acho que vai ser provavelmente o último vídeo de mitologia grega, ou pelo menos por enquanto, no futuro próximo, porque agora que a gente acertou, assim, a gente matou as três grandes criaturas aí, o Minotauro, a Medusa e a Esfinge, tá na hora da gente começar a discutir filosofia e a gente pensar na polis. E aí por isso eu achei que era cabível a leitura do David Leeming aqui do Olimpo a Camelot. Ele apareceu no finalzinho do vídeo da Medusa. Dei uma fuçada aqui em casa, consegui encontrar a minha edição aí na estante. Então vamos ver o que o Leeming oferece para nós já nas páginas finais do livro. Como é um panorama de mitologia europeia, toda vez que eu falar em Europa, vocês por favor aí do outro lado escutem Planeta Terra ou a civilização humana ou qualquer coisa assim. Ele aponta também na direção da hipótese de Gaia, de um cara chamado James Lovelock. Bem no finalzinho do texto, mas enfim, deixa eu chegar lá e eu faço um comentário bem rápido sobre isso. Eu estou na página 164. Então, simbora, David Leeming. Eu vou colocar o texto nesse lado da tela aí para ficar mais fácil de acompanhar. Então, vamos aí. Em última instância, os mitos são necessários para o nosso bem-estar psíquico. Eles contam a história da vida, tanto quanto se pode compreendê-la em qualquer época. O mito da Europa, tal como a própria Europa, ainda está em evolução. Os europeus ainda estão tentando contar sua história, tentando compreender e articular o que significa serem, ao mesmo tempo, culturas individuais e um povo unificado, num sentido mais do que meramente geográfico. A diversidade religiosa e cultural aumentou nos últimos tempos, em vez de diminuir, e os mitos da psicologia, da ciência e da geopolítica, juntamente com as realidades da economia e da ecologia, têm desafiado os europeus a encontrar uma nova maneira de se definir. É bem possível que, mesmo assim, qualquer novo mito europeu seja supérfluo diante de realidades e interligações globais maiores. Na verdade, é possível que tanto os europeus quanto os não europeus, no momento mesmo em que comemoram os vários níveis de suas diferenças culturais identificadoras, tenham que ir além dessas diferenças, desses sonhos culturais, para reconhecer que, numa comunidade global como a nossa, as entidades culturais exclusivas, sejam elas religiosas, étnicas, nacionais ou continentais, têm de dar lugar às necessidades maiores de Gaia. Bom, ele fecha aí com a hipótese de Gaia, puxando para o debate ambiental, mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto também. O que o Leeming está falando aqui, pelo menos para mim, né, a leitura de historiador, é unidade na diversidade, não é apesar
da diversidade. Acho que a mensagem importante para esses tempos de intolerância, de etnocentrismos, de debate, né, interditado, as pessoas muito cheias de pedras na mão, a gente ser um pouquinho mais tolerante, um pouquinho mais aberto ao diálogo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, galera, clica aí no joinha, compartilha, deixa o seu feedback, manda um recadinho para mim. Próximos passos do canal, prometo para vocês, filosofia, polis e, de novo, sinto um cheiro de Freud no ar. Quem sabe rola alguma coisa aí pra gente, beleza? Um abração para todo mundo, galera. Racha de estudar e até mais. Falou!